Senhor. Pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Ouvi, Senhor, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados
viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar. Nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar no nosso amor. Aqui está o Cordeiro que se deu por seu poder. A morte Ele venceu, que tem nas mãos o mundo a quem amou, nos deu a vida e nos santificou. Aqui está o povo que escolheu andar, seguir a luz que Ele nos deu, e o seu louvor viemos declarar, pois nos chamou de volta ao nosso lar. Nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar no nosso amor. Então veremos todas as nações um dia rendendo os seus corações, cantando bem alto que só Ele é o Senhor, o Rei eterno, o nosso Redentor. Nós viemos celebrar o Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar. Nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar no nosso amor. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Nós viemos celebrar o Rei que hoje vivo está.
que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal. Tu que és eterno Criador, tu glorioso, santo e rei de amor, quem é maior que os medos meus, em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, Príncipe da paz, Tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, não ficaste ali, provaste que é Senhor. Mas no terceiro dia a vida triunfou. Vida triunfou. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão, cura todo o mal. Tu que és eterno Criador, glorioso, santo e rei de amor, quem é maior que os medos meus, tudo satisfaz, no deserto faz chover, Príncipe da paz. És o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor. Ao terceiro dia a vida triunfou. Deus amaste a mim, foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor. E ao terceiro dia a vida triunfou. Que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Tu que reinas no meu coração,
paixão. Não passe, Senhor, não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Foste até o fim, que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Não passes de mim. Sempre fixos ao Senhor. Tenha sempre fome e sede de Ti. Alimenta minha fé, Pai. Espírito Santo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Céu para buscar, veio pra nos resgatar. Por maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
rompeste, tumba vazia agora está. O céu te adora, clama tua glória, ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome é, lindo esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, que a gente não é digno do Teu amor, Pai. Obrigado por ter morrido em nosso lugar, Senhor. De nos ter dado a vida eterna, Pai. Obrigado pelo Teu reino, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Nosso coração transborda de gratidão, Deus, por causa da Tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Nós queremos te celebrar nessa manhã, Pai. Nós queremos te honrar, Deus. Perdão, Pai, por sermos tão falha contigo, Deus. Obrigado pela sua paciência conosco, Pai. Transborde os nossos corações, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem comigo também. Vergonha é uma irmã chorando no meio de todo mundo aqui, Jô. Me recompor. Aos visitantes, bem-vindos. Fiquem à vontade. Eu sei que já estão. E tem visitantes novos que não são tão novos, né? Que já são de casa. Tem visitante que já faz parte da família. Mas fiquem à vontade. Tem cafezinho ali, tem a água, banheiro ali atrás. Vamos orar agradecendo para que o Senhor Jesus conduza essa mensagem. Senhor, obrigado por essa manhã, Pai, que o Senhor venha conduzir essa mensagem, Senhor, que tudo que sai da minha boca não venha de mim, mas venha de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Beleza. Isso aí, podemos ir embora já? Essa semana eu fui a gente foi visitar o Bruno e a Carol. A gente passou um tempo muito bom lá com eles, hoje eles não estão. E a gente estava falando sobre cultura. A Carol recentemente viajou para a Índia, e aí eu sempre gosto de perguntar qual é a maior diferença, né, cultural que a pessoa enxerga, né, dentro de uma cultura específica. E aí toda cultura vai ter uma diferença, né? A gente pode pegar uma cultura macro, né, como tipo de um país assim, como a gente pode pegar uma cultura micro que de família em família a gente tem culturas diferentes. E é muito interessante você escutar a história de pessoas que viajaram para fora e ver a grande diferença da cultura, né, de cada país. Ano passado, eu tive a oportunidade de viajar para a Itália a serviço, e eu vou te falar uma coisa, mudou a minha referência gastronômica. Eu falo para todo mundo, a Itália não era um lugar assim que meu sonho é viajar para a Itália, né? Nunca imaginei assim, não. Não era assim, se você falasse, Will, você pode escolher um lugar para você ir, a Itália não estava na minha lista. E eu acabei indo assim, beleza, legal, né? Vamos, país diferente, cultura nova, vamos lá conhecer. Só que, gente, a comida da Itália é muito boa. É muito boa. Vocês não têm noção. Assim, o que eu acredito é que cada ingrediente assim é de qualidade, sabe? Não tem coisa meia boca lá, é o que parece, né? Eu imagino que deve ter. Um dia a gente viajou, a gente pegou 4, 5 horas de viagem, ida, e depois a gente teve que voltar. Fizemos no mesmo dia, bate e volta, foi bem cansativo. E aí o meu chefe estava junto e ele falou, cara, vamos só comer alguma coisa num posto de gasolina rapidão para a gente ganhar tempo. Eu falei, beleza. Peguei uma focaccia de posto de gasolina, gente. Um espetáculo. Mesmo num posto de gasolina, você imagina que, né, a comida não vai ser tão boa, e era muito boa. Então, é legal a questão da cultura, como ela muda a nossa referência, né? A cultura, ela muda o nosso jeito de ver o mundo. A gente conhecer culturas diferentes, eu não estou falando nem que você precisa viajar, mas só o fato de você... Tem pessoa que era do Nordeste, do Norte, ir para Floripa, cultura totalmente diferente. De Curitiba, nesse frio,
sem o pessoal te dar bom dia, essa cultura é muito mais diferente ainda, né? Então, mesmo no mesmo país, assim, próximo do mesmo lugar, existem essa questão de diferença cultural. E aí é legal que a cultura, ela amplia a nossa visão do mundo. Ela acaba quebrando alguns preconceitos que a gente tem, porque a gente escuta, né, das pessoas de tal lugar, de tal jeito, só que quando a gente chega no local, a gente consegue compreender um pouco o porquê que as pessoas não dão bom dia. Nesse frio, cinza, brincadeira. A gente acaba aumentando a nossa empatia com as pessoas, ela desafia a nossa identidade, né? Porque para você estar num lugar que é completamente diferente, você sai da sua zona de conforto. Só que, ao mesmo tempo, essa divergência cultural acaba nos inspirando criativamente, acaba inspirando a gente a tentar olhar para as coisas de uma forma um pouco diferente. E aí, com isso, eu olhando através dos olhos de Cristo, nós, quando conhecemos Jesus, quando começamos a caminhar com Jesus, a gente começa a moldar a nossa cultura. A gente começa a ter uma cultura um pouco diferente dessa cultura que a gente vê no mundo. Andar com Jesus desafia a gente a ter essa mudança de mente e mudança cultural também. Em Filipenses 3:20 está escrito assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor, o Salvador, Senhor Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo, ela abre uma porta para a gente, que até então não tinha. E aí a gente vive aqui nessa terra como embaixadores do reino. Essa palavra embaixador, ela é um significado de pessoas que carregam essa cultura, né? O embaixador, quando está um embaixador, por exemplo, do Brasil nos Estados Unidos, ele vai representar o Brasil lá naquele lugar. E nós somos embaixadores do reino, ou seja, nós representamos o reino de Deus aqui na terra, certo? E aí, quando a gente começa a representar esse novo reino, essa nova cultura, hoje, aqui, esse novo reino, essa alteração, ela muitas vezes pode ser rápida, pode ser devagar, depende de cada um, a velocidade, Deus trabalha com cada um de forma diferente. Porém, eu também vejo que a gente acaba trazendo algumas coisas da nossa cultura antiga para o hoje. Por exemplo, vocês estão muito acostumados de escutar uma palavra assim: não, o cara vai morrer e ele vai ou para o céu ou para o inferno, certo? E aí você começa, aqui ele mostra uma visão onde eu vivo aqui, agora, e daí eu morro, e depois que eu morrer eu vou para o céu, certo? E aí, essa questão, ela é um pouco duvidosa no seguinte aspecto. Quando a gente pensa dessa forma, nós estamos separando a nossa vida espiritual da nossa vida terrena, certo? Da nossa vida material. Então, eu vivo aqui, mas eu vou morrer um dia e eu vou para o céu. Tem essa divisão. E quando a gente olha para um conceito bíblico, na verdade, não existe essa divisão tão clara. O que acontece, na verdade, através da ressurreição, é uma união desses dois mundos, do mundo espiritual e do mundo terreno. Olha só que interessante. Em Mateus 28, versículo 18 e versículo 20, está escrito assim: então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente tem aqui um direcionamento claro, certo? Do que a gente é para fazer, que é o quê? Vai lá, faz discípulos, vai lá e batiza, vai e ensina a obedecer meus mandamentos. E aí Jesus fala, e eu estarei com você até o fim dos tempos. E quando a gente olha para a ressurreição de Cristo, e esse conceito da união entre a terra e o céu, a nossa vida material com a nossa vida espiritual, eu quero trazer 3 pontos aqui sobre a ressurreição que a gente pode olhar, e, através de tudo que eu já falei, e ver o que isso pode trazer de forma mais significativa para a gente hoje. E o primeiro deles é que a ressurreição, ela iniciou uma nova era. A gente aqui gosta de falar do já e ou ainda não, né? Que o reino de Deus já veio, mas ainda não por completo, ainda não se completou. Nós estamos em movimento, né? Nós estamos no processo de. Né? Deus ainda está trabalhando, ainda existe um processo aqui na Terra que está acontecendo. E a Páscoa, quando a gente fala da Páscoa e fala da ressurreição, ela é sobre Jesus indo ao céu, certo? Mas também ela é sobre o poder de Deus, o poder dos céus, descendo aqui na terra. A ressurreição, ela inaugura um novo tempo, ok? Certo? Nós não somos filhos abandonados. Jesus, ele está presente. E aí, muitas vezes, também, na questão da nossa antiga cultura, a gente tem essa visão de que Jesus, ele pegou e foi embora, e aí ele está lá, e a gente está aqui, sem fazer nada, né? Tipo, Jesus nos abandonou. Isso não é verdade. Jesus, ele vive tanto nos céus, quanto aqui na terra, certo? Olha só, em Atos 2, 32 e 33 diz assim, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Certo? Então, qual que é o significado disso? Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, porém, ele tem o Espírito Santo e ele derramou sobre nós, certo? Então, hoje a gente vive essa era. A Páscoa, a ressurreição de Cristo, não é somente sobre Jesus indo ao céu, sobre a nossa salvação, mas também é o derramamento do poder de Deus sobre as nossas vidas aqui hoje. A ressurreição, o segundo ponto, nos chama para viver como cidadão do reino aqui no presente. Foi bastante coincidência, eu vi um pessoal da Vineyard de Florianópolis aqui, obrigado pela visita, e a primeira coisa que eu perguntei para eles, eu falei bem assim, nem perguntei, eu falei, né, não vou falar para vocês sentirem em casa, porque eu já sei que vocês já estão se sentindo em casa, né? Por que disso? Né? Quem aqui já visitou outras igrejas Vineyards, a não ser essa? Qual que é a sensação que vocês tiveram? Foi a sensação de estar em casa? Foi, né? E é muito interessante porque é assim, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto talvez na Itália, eu não fui na Vineyard da Itália, né? Mas sempre quando você vai para uma igreja Vineyard, quando você chega, é um clima vineyardiano, né, da presença de Deus, e isso eu acredito que tem a ver com os valores que a gente carrega, né, e a questão da gente achar gente como a gente, porque o pessoal que frequenta a Vineyard tem uma característica que elas carregam, certo? Essa característica é uma característica que eu acredito que Deus nos deu, e aí é bem legal isso.
um dia, a gente viajou, e aí a gente foi visitar uma vineyard fora do Brasil. E aí a gente chegou, né, estamos em casa, em família, os vineyardianos. E aí a gente descobriu que ia ter um grupo pequeno na casa de um cara lá. E aí a gente conversando, podemos participar? Não, pode vir, né? A gente se reúne tal dia. Ele falou, beleza, bora lá, né? E daí foi eu e minha amada esposa. E aí, chegando na casa do cidadão lá, eu cumprimentei ele, cumprimentei a esposa dele. E agi, né, como uma boa brasileira, cumprimentou, foi cumprimentar. E cumprimentou como? Como uma brasileira cumprimenta, né, com um beijinho no rosto. E aí foi muito engraçado que a anfitriã ficou em choque, assim, o que está acontecendo, né? Foi muito engraçado ver a reação dela, porque culturas diferentes, ela também, dependendo dos acontecimentos, ela choca as pessoas. E aí, um ponto muito legal, se a gente pensar que nós somos cidadão do reino, que a gente carrega uma cultura nova, que é a cultura do reino, é que a cultura do reino deveria chocar o presente. Nós, como cidadão do reino, carregando essa cultura do reino, a gente deveria chocar as pessoas. As pessoas que não conhecem Jesus. Se a gente começar a olhar a história de Cristo, ele fazia muitas coisas que chocavam, que o pessoal não estava esperando ele fazer. Não só não estava esperando ele fazer, como muitas vezes ia até contra aquela cultura. Certo? A gente começa a ler ali os evangelhos, a gente consegue ver várias histórias, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? Tem outras histórias aí que veio bem forte na minha cabeça, né? Essa passagem da Bíblia. Então você vê que é um choque cultural muito forte, e nós, como cristãos, nós deveríamos carregar essa cultura. E sim, a nossa cultura deveria chocar os outros, de uma forma positiva, tá bom? Então é muito legal de ver assim, acontecer algo e a pessoa falar. Eu vou dar um exemplo eu acho que eu já contei essa história aqui, mas um dia eu estava lá onde eu trabalho, as salas de reuniões são bem escassas, assim, sabe? Então você procura lá, quando tem uma disponível, já agenda, porque logo alguém vai pegar no teu lugar. E aí eu agendei uma reunião numa das salas, que é uma das maiores salas que tem lá, e a gente estava em 3 pessoas, eu e mais 2. E aí, quando eu fui entrar na sala, do lado tem como se fosse um laboratório. E vira e mexe, quando não tem sala, o pessoal entra no laboratório para fazer reunião, porque o laboratório nem sempre está cheio. Quando eu fui entrar na reunião, eu comecei a perceber que teve uma outra equipe que começou a entrar umas 15 pessoas, sabe? Tipo, na reunião. E a sala é muito pequena. E eu peguei e falei, pessoal, por favor, use essa sala aqui, e aí a gente vai para lá, né? Que é a coisa mais simples do mundo. E foi muito engraçado ver o gestor, assim, ele ficou chocado, assim, não, mas como assim? Você vai ceder a sala para ele? Eu falei, não tem nenhum porquê usar essa sala, né? Com vocês aí estão, sei lá, em 15, 20 pessoas, a gente é em 3, cara, pode usar, né? E a sala é bem mais confortável, cadeira mais confortável, tudo. E aí foi legal de ver isso, porque isso é um ato muito simples, né? Mas se eu fosse uma pessoa egoísta, eu poderia falar, não, deixa os caras lá, né? A gente vai usar aqui que é mais confortável e eles se viram. Então, existem pequenos atos que a gente faz que choca essa cultura do mundo, essa cultura atual que é implementado, né? Que foi implementado desde lá do Éden. Nós somos agentes do reino aqui, hoje, agora. E aí a gente também deveria carregar, né? Deveria carregar valores como justiça, amor, paz e reconciliação para este mundo. É muito legal, não sei quem está acompanhando o pessoal de Itaperuçu lá, que eles estavam construindo uma casa, não sei quem, vocês viram lá? E aí, acho que foi semana passada, semana retrasada, eu fui lá para Itaperuçu à noite, foi num culto lá, e foi bem legal conversando com eles, assim, foi um movimento que eles estão fazendo, bem forte,
E hoje eu vi uma foto que eles postaram que eles terminaram a casa lá. Então, isso também é chocar a cultura, né? Você pegar uma pessoa que não tem recursos, que tem uma casa que estava completamente destruída, e aí ir lá e reconstruir a casa por completo. O reino chegou através dessas ações. Isso também é chocar a cultura atual. Mas isso deveria ser a nossa cultura enraizada no nosso coração. Da gente querer ver a justiça de Deus. Da gente querer ver o amor de Deus sendo transbordado na vida das outras pessoas. E muitas vezes a gente deixa passar. Muitas vezes a gente ainda tem um pouco de raiz lá naquela cultura anterior, né, que não é a cultura do reino. A ressurreição de Cristo nos traz a possibilidade de caminhar nesse sentido, neste caminho. No caminho da cultura do rei. No caminho de trazer as ações de Cristo neste mundo agora. O terceiro aspecto é que, através da ressurreição, a gente deveria ter uma nova esperança. Lembra que eu falei da separação? Do eu vou morrer e eu vou para o céu, né? E aí a gente tem uma visão um pouco distorcida disso. Em Apocalipse 21, 3, está escrito assim, ó, quem quiser abrir. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, separada como uma noiva adornada para seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei nova todas as coisas. Amém? Gente, isso me toca muito, muito forte. Porque a gente, às vezes, lê isso como um conceito, como uma historinha bíblica, mas é a pura realidade. Obrigado. Isso é pura realidade. E aí eu fico pensando, cara, vai chegar um dia de que esse novo céu, essa nova terra, ele vai descer. Não é a gente que vai subir. Vai descer, o céu vai descer. E aí todas as coisas vão ser consertadas, digamos assim. Não haverá choro. Ele enxugará todas as lágrimas. Não haverá morte, não haverá aflição nem dor. Essa é a nossa esperança. Que Deus vai fazer todas as coisas novas. E a ressurreição, ele é o primeiro sinal disso. Essa restauração cósmica, a gente pode falar assim, será plenamente experimentada aqui na Terra. E a visão bíblica não é sobre almas subindo para o céu, mas sobre o céu descendo na terra. É engraçado que a gente tem costume de falar, não, que Jesus volte logo, né? Eu queria que Jesus voltasse logo. Eu entendo isso, e assim, ok, até eu entendo o ponto de vista, mas em vez de a gente ficar pensando de que eu gostaria que Jesus voltasse logo, que tal a gente começar a pensar, eu gostaria que Jesus me usasse para
para fazer este mundo diferente. E aí a transformação começa a partir da sua vida. Você quer ver um mundo melhor? É através da tua vida que vai começar. Jesus vai te usar para a restauração. A gente sabe o fim da história, tá bom? A gente sabe que esse mundo não vai ser restaurado. A gente sabe que a continuação é a degradação. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Vai piorar. Vai piorar. Então, orai e vigiai. Vai piorar. Mas sabe de uma coisa? Nós temos o privilégio de caminhar com Cristo. Nós estamos vivendo uma era que Jesus está aqui, que Jesus trabalha, que Jesus fala. Quando Jesus estava na terra, era um Jesus. Era um Jesus curando, era um Jesus libertando, era um Jesus ressuscitando os mortos. E agora, olha quantos Jesus temos aqui, certo? É o Espírito Santo na sua vida, trabalhando através do poder dele. Essa é a nossa esperança. A ressurreição, ela nos dá um novo olhar para o futuro. Uma união do céu e da terra, com Deus habitando no meio do seu povo, numa criação renovada. Transformando a nossa compreensão do presente. A gente não foi chamado para viver como fugitivos. Nós fomos chamados para viver como participantes ativos, cidadão do reino. É muito legal de ver, né? Eu fiquei pensando assim, quando Moisés tirou o povo do deserto, né? O povo reclamava, e assim, eles não desfrutavam aquele momento. Eu imagino que deveria ser difícil, né? Mas e se eles tivessem desfrutado daqueles momentos, sabe? Quando Moisés subiu no monte orar, subiu no monte falar com Deus, estava para ver. E qual que foi a mentalidade deles. E hoje a nossa cultura é a cultura do Deus presente. E eu acho que essa questão da Páscoa, da ressurreição, deveria trazer essa expectativa no seu coração. E aí, a minha sensação, né, essa questão da sensibilidade, justo isso, gente. É saber que isso é real. É saber que isso acontece hoje, que Deus está presente, Deus está aqui. E a Páscoa, ela é um marco, sim. Não somente da ressurreição de Cristo, mas dessa nova era. Que o Espírito Santo está aqui, que Jesus está aqui com a gente. Ok? E eu queria que essa pregação continuasse com vocês daqui para frente. E aí eu não quero fazer uma quebra, mas eu quero que o que a gente vai fazer agora seja uma continuação disso que está acontecendo. Ju, você pode pegar a ceia lá para a gente? A gente vai tomar a ceia junto, a gente vai cear. Eu gostaria que o Pedro viesse aqui para frente. E a gente vai cantar uma música. E a gente vai tomar a ceia junto, neste momento. E eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Como que a Páscoa, como que a ressurreição de Cristo tem impactado a sua vida hoje. Com qual intensidade que... Pode chegar. Qual como eu posso dizer isso? O quão forte você acredita nisso? É uma crença mais ou menos? Ou é uma certeza? Porque isso pode ser a diferença
na sua vida. Não estou falando que a gente vai sair daqui não errando, sendo todo santo, sair né, flutuando daqui, que a minha vida está 100% resolvida. Não é isso. É sobre essa esperança. Sobre o poder de Cristo na sua vida. Tá bom? A gente vai cantar. E aí, gostaria que vocês viessem aqui para frente. Pega a ceia. Acho que dá para chamar as crianças. Você chamar eles lá, Ju? Chamar as crianças para estar junto com a gente neste momento. A gente vai cantar, um momento de celebração. E aí, depois que você pegar a ceia, espera, aguarda, para que a gente possa tomar todos juntos, tá bom? E aí a gente pode encerrar este culto, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu grande amor, Deus. Nós não somos merecedores, Senhor, da tua cruz, Pai. Nós não somos merecedores, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem um motivo, Pai. E a gente quer aprender, Senhor, a caminhar neste reino, Deus. Nós queremos aprender a caminhar aqui na terra, Pai, conforme os teus mandamentos, Pai. Conforme aquilo que o Senhor deixou para a gente, Pai. Nós queremos ter sensibilidade, Pai, à tua voz, Deus, a escutar o Espírito Santo, Senhor. Nós somos eternamente gratos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor derramado sobre nós, Senhor. Obrigado por essa nova era, Deus. Esteja com a gente, Pai. Não só nessa manhã, Deus, mas todos os dias, Senhor, das nossas vidas, Pai. Nos corrija, Senhor. Nos ensine a caminhar nessa cultura, Pai, do teu reino, Deus. Que a gente possa ser luz para as pessoas que estão no escuro, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos trazer ousadia, Pai. Mas, acima de tudo, Pai, que a gente possa honrar o teu nome, Deus. Que a gente possa ver pessoas novas, Pai, se convertendo, seguindo o teu caminho, Senhor. Que a gente possa batizar mais pessoas, Deus. E ver elas entrando no teu reino, Deus. Que o teu grande amor, Pai, alcance aqueles que o Senhor quer, Pai. Nós não somos dignos, Deus. Nós não somos dignos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Dá um abraço ao teu irmão. Não vou constranger vocês, mas momento especial hoje. Se alguém estiver precisando de oração, vou continuar aqui na frente um pouco. Tem outras pessoas que podem ajudar também. Mas se você precisar, pode vir aqui na frente. A gente vai orar por você. Tenha um ótimo domingo, uma ótima Páscoa. E a gente se vê na próxima reunião.